Muito obrigado, professor. Então, temos um tempo para perguntas e sinapses possíveis. Temos um microfone que o funcionário Gustavo vai distribuir. Boa tarde. Não sei a quem se dirigiria a pergunta. Quando o sistema nervoso vai em formação no embrião, e quando ele vai os tecidos vão se diferenciando, eu queria saber, assim, em ordem de entrada em funcionamento, quais são os primeiros órgãos que são controlados por esse sistema nervoso em formação? Muito obrigado pela pergunta. Eu vou começar respondendo assim. Eu não sou um grande especialista nessa parte do desenvolvimento embrionário, mas há uma hipótese que eu faria claramente. Eu diria que deveriam ser aquelas estruturas que passam a ser mais desenvolvidas em conjunto também. Por exemplo, o coração é uma das estruturas que passa logo em seguida a ter função. Ele é dotado de autorritmicidade. Algumas das fibras musculares que estão colocadas ali no coração se diferenciam para começar a gerar e conduzir a atividade elétrica, chamamos de potenciais de ação, para poder fazer a ordem para que contraia a musculatura. Encerrada a ordem, ela relaxa. A partir daí eu começo a imaginar que se estabelece também um fluxo de sangue para as demais partes. Então, a partir daí começa a ter necessidade também de controlar toda essa hemodinâmica. E uma das formas de modulação dessa hemodinâmica também é feita pelo sistema nervoso. Se nós pegarmos o desenvolvimento, nós vamos ver ao longo dessa escala, ao longo desse desenvolvimento embrionário, que começa esse processamento com as estruturas que estão mais abaixo, mas não do ponto de vista de importância, até atingir essas maiores, essas estruturas mais desenvolvidas como o córtex cerebral. Em muitas partes do córtex cerebral não termina seu desenvolvimento ao nascimento, na nossa espécie. Vai seguir com esse desenvolvimento ao longo, inclusive, de décadas. Até aproximadamente a segunda década da nossa vida, a gente segue ainda colocando uma bainha de mielina em alguns desses axônios, e principalmente no córtex cerebral. A gente acompanha esse desenvolvimento evolutivo da mielinização no recém-nascido, na criança, pelo que ela vai fazendo. Vai tendo mais firmeza da musculatura da nuca, depois do tronco, vai dominando mais membro superior, vai colocando esses dedos como os avaliadores do mundo, para depois fazer pinça, pega as coisas assim, para depois pegar assim, vai dominando o tronco cada vez mais, e tendo chance de se virar, começa a ficar em pé, com apoio, depois sem apoio, depois começa a deambular, mais adiante vai começar a controlar esfíncter. Então o desenvolvimento, a minha hipótese, ele vem acompanhando as estruturas que estão correlacionadas com sobrevivência, ajuste para sobrevivência, e aquelas que são necessárias para as funções que vão ocorrer a seguir nessa nossa espécie. É interessante nesse sentido que, por exemplo, para tronco cerebral, já existe, antes de nascer, a elaboração do que vão ser os movimentos respiratórios num ambiente aéreo. Eles são treinados, eles são elaborados e tem neurônios que passam a ter funções para gerar depois inspiração e expiração antes de que ela efetivamente ocorra. Então, esses processamentos que vão garantir sobrevivência, me parece que obedecem desde um desenvolvimento de superior até a superior, para a sobrevivência, e acompanham esse desenvolvimento de acordo com as demais partes associadas com a característica que a nossa espécie tem. Outras, por exemplo, ao nascimento, já têm uma mielinização tal que são capazes de deambular. Outras já têm uma tal organização que sua sobrevivência pode ser independente de cuidado de pai e de mãe. Tem outro processamento aí. Mas nós levamos muitos meses no processo de elaboração. E significa também dizer que na medida em que se formam circuitos, se formam contatos, se formam sinapses, também tem que se fazer refinamento delas.
Isso é importantíssimo nesse processo da inervação que vai acontecer desta parte de córtex cerebral para a medula espinal e da medula espinal para a musculatura. O processo de seleção tem que ser muito apurado e tem que se dar em cima da resposta que a musculatura vier a executar. Por isso que o refinamento sináptico também é muito importante. Ocorre e demanda tempo. Então, se a gente também tomar em consideração que as partes do corpo vão se desenvolvendo, essa é uma parte tem, por exemplo, com musculatura, um tendão de origem, de inserção, ósseo, por exemplo, ele tem uma musculatura, a inervação vai chegar até ali. Mas para chegar até ali, ela também deve saber em que ponto tem que acontecer. Fatores neurotróficos para determinar isso. E, por vezes, esse processo também não se encerra ao nascimento. Isso acontece com a inervação da musculatura bulbocavernosa, pelas partes mais baixas da medula espinal. Essa musculatura tem que ser mais desenvolvida nos machos, menos nas fêmeas. Mas na medida em que a inervação acontece, a musculatura é sensível aos hormônios masculinos, aos androgênios que estão em circulação e que o testículo é capaz de produzir. Quando ele faz isso, quando o testículo faz isso, os androgênios atuam nessa musculatura, há um sinal retrógrado do músculo para a inervação, para mantê-la. Como não acontece isso nas fêmeas, perde-se essa inervação, atrofiam-se esses neurônios nas fêmeas. Então esse é um processo que é muito importante de entender, porque ele tem um momento de início, mas ele pode vir com vários momentos de desenvolvimento, com vários momentos. Exatamente isso, né? De desenvolvimento, de processamento dessas conexões. Eu acredito que na literatura se encontrem, em termos de semana para a nossa espécie, a descrição detalhada sobre cada uma das funções e das inervações para cada um desses territórios, e seria o que eu recomendaria para originalmente responder a sua pergunta. Tá. Nem nos livros de embriologia? Nem nos livros de embriologia humana? Não. Creio que nos livros de embriologia humana ou eventualmente também em termos específicos, por exemplo, área por área, pode ser que a gente encontre. Eu, por exemplo, tenho um livro que descreve qual é o padrão de desenvolvimento do complexo amidaloide humano, porque estudo essa área e que acontece com cada uma das semanas de desenvolvimento. Bom, aí a gente pode tentar, por exemplo, correlacionar com parte de olfação e com parte de visão. Parte de audição, por exemplo. A gente não tem essa informação porque isso precisaria testar lá no feto. E a gente tem uma série de limitações para poder fazer isto, nós, seres humanos. Mas um detalhe que é muito importante da gente tomar em conta é que se a gente identificar que a visão é para nós um grande órgão do sentido, ela não é assim tão bem desenvolvida logo ao nascimento para nós. Tanto é que os recém-nascidos fazem de reconhecimento visual de quem lhes é muito próximo, pai, mãe, é muito precário. Em um determinado momento, um balão com pontos pintados é o mesmo que a representação da face de um pai e de mãe. Então, mesmo que a gente tome este sentido, que a gente entende como um dos mais apurados para nós, onde, por exemplo, um estímulo tão simples quanto um facho de luz com um ângulo, tem neurônios específicos que respondam a ele, e que se a gente angular para o próximo, botar para o próximo ângulo, tem outros neurônios que vão responder. Mesmo assim, este sentido tem esta limitação inicial. Renata, se quiser. A gente sempre faz essa pergunta, né? Qual é o sentido que já está prontinho lá dentro, né? Nas semanas, nos meses antes do nascimento. Mas é interessante que existem já alguns trabalhos mostrando o quanto que a criança está, vamos dizer assim, somestesicamente, que é o termo que se utiliza, sensível a, como se a gente fala assim, mais no popular, do tato, sentimento da vibração sonora, vibração, né, exatamente para
para o tato, e provavelmente isso é das sensibilidades que devem estar lá, por ser bem importante também. O Razia acaba de falar exatamente das funções básicas, vitais, de coração, que tem que estar muito antes, e a gente não pode esquecer que o sistema nervoso não é só assim para perceber o ambiente externo. O ambiente interno nosso está completamente monitorado pelo sistema nervoso para poder funcionar. Então, é tudo muito integrado, e para respirar, para engolir, né, e a criança já está fazendo isso lá antes do nascimento. Então, todas essas estruturas são moduladas pelo sistema nervoso, e é muito das funções básicas internas. E eu acho que é bacana também falar é que, como ele estava dizendo, que essa modulação desse refinamento que ocorre, exatamente à medida que a gente vai aprendendo, é interessante saber que o sistema nervoso traz, né, uma grande coleção, como se fosse um grande luxo, de muitas sinapses lá no início, antes da gente nascer, para muitas funções visuais, dos sentidos em geral, principalmente no início, exatamente para poder ser modulada. Dá uma ideia mais ou menos como um grande bloco para um escultor, que ele vai esculpindo à medida que ele vai, vamos dizer assim, tendo a ideia de montar alguma imagem que tenha mais significado do que só apenas um bloco. Se essa analogia ou metáfora ela ajuda, ou pode ser também limitadora da ideia, é o quê? Existe uma quantidade enorme de sinapses, tá? E que elas vão reforçando alguns contatos, e dessa maneira, eu imagino que deve ser de uma complexidade bárbara, e outras vão desaparecendo. Vamos supor, estou aqui no Brasil, nasci no Brasil e ouço português. Tá? Imaginem a modulação, a escultura desses neurônios que são capazes de reconhecer os sons, os fonemas, né, e todo o conjunto de sons que representam a nossa língua, que tem a ver com o nosso idioma. Mas nós nascemos, já ouvindo antes de nascer, né, com o luxo de uma complexidade, de uma potencialidade de até aprender outras línguas. O bebê que está nascendo lá na China, como diz o professor aqui, uma linguagem tonal, que tem uma quantidade de estímulos diferenciados, de fonemas completamente diferentes do nosso, certamente vão precisar de conexões diferentes, né, algumas provavelmente iguais, mas de uma complexidade diferente, e que se essa criança não estiver aprendendo português ao mesmo tempo, vai haver aquela escultura, né? São sinapses que vão ser reforçadas para aquela função, e outras que não vão ser utilizadas para aquela linguagem. Tanto é que, se a gente comparar com pessoas adultas, será que é tão fácil? A gente não pode dizer assim, até o último minuto a gente pode aprender. Não é para dizer que deu, agora para mim não tenho mais chance. Mas fica muito mais complicado nós, depois de termos nosso cérebro esculpido para as funções que nós estamos acostumados, então, principalmente desde que nascemos e antes, será que fica tão fácil aprender os novos sons, né? Sons tão diferentes, e conjugações, e sintaxe, e significados tão diferentes de uma outra língua? É difícil. Eu acredito que o adulto ele tem uma vantagem, a vontade de querer ter aquele trabalho, porque aí nós vamos ter que criar, acredito eu, aqui está o grande mestre nessa ideia de criações de sinapses, mas nós vamos ter que, de alguma maneira, criar novas, né, partes da nossa escultura vão ter que ser modificadas e colocadas ali, alguma parte a mais naquela nossa escultura. Então, eu só queria complementar uma informação também nessa ideia. A Renata falou algo extremamente importante do tato, da audição, isso certíssimo, né? E eu queria comentar assim, é difícil para nós, por exemplo, do ponto de vista experimental, dizer a partir dessa semana, neste feto, começou aquela função. A gente não tem a condição de avaliar isso diretamente, ou por vezes até
A condição ética impede tudo isso. Mas há circunstâncias onde o tipo de estímulo que vai ser percebido, ele vem com a carga genética da nossa espécie. Por exemplo, a percepção do gosto tem um componente genético importantíssimo de defesa da nossa espécie. Este gosto, que é um gosto amargo, geralmente é menos preferido por nós. Ao nascimento foi feito um experimento muito interessante em condição ética também, que obviamente sem ensinar o recém-nascido, com recém-nascidos, pingava-se água com sacarose em concentrações diferentes e água com quinino. Quinino é um dos componentes da água tônica, que dá um gosto amargo. Havia uma fotografia nesse artigo mostrando o que acontecia com a criança que recebia uma gotinha de água com quinino. Abriu um berreiro. Não gostava, pelo nosso parâmetro aqui antropocêntrico, não gostava nada daquele tipo de estímulo que estava sendo dado. Muitos dos venenos para a nossa espécie têm gosto amargo. Então seria preferível que a gente tivesse efetivamente já um cuidado muito maior em relação a isso. Por outro lado, o gosto doce não é esse vinculado com comerciais ou com vendas de guloseimas e tudo isso, que se indica sempre, qualquer tipo de recompensa positiva com isso. Mas uma fruta, para nós que tem um conteúdo mais, pode ter um gosto doce maior que se ela tiver menos. Se o animal vai despender energia para tentar consumir algo para que possa sobreviver, bom, de preferência que seja algo que lhe dê um aporte nutricional um pouco mais adequado. Esse poderia ser o raciocínio que a gente viria fazer. Mas a pergunta, de novo, é assim: em que ponto a genética desenvolveu aquele gosto amargo ao longo das semanas de desenvolvimento intrauterino, que foi diferente do processamento auditivo, que foi diferente da formação da sinapse com a via visual, de modo que a gente diga quem começou primeiro como sensibilidade? Ou essa informação toda proveniente de musculatura que está em desenvolvimento, de articulação, de tendão, que está chegando ao encéfalo, que vai dar a noção, localização espacial daquela parte no corpo. Quem surgiu primeiro no desenvolvimento? É muito de poder dizer isto assim, ainda mais que o processamento pode ser todos em paralelo. Eu sou educadora, não sou da área da saúde, mas eu queria entender, enquanto mãe, enquanto servidora dessa universidade, fatores que possam prejudicar ou incentivar essas conexões e interferir na complexidade cerebral. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho que a gente deveria ter uma resposta que, primeiramente, passasse por um certo grau de bom senso. Mas, para isso, eu diria assim, o Descartes também escreveu que o bom senso é algo tão bem partilhado entre os homens que ninguém acha que tem de menos e ninguém acha que precisa mais. Então, esse bom senso pode ser algo muito pessoal, mas eu acho que existem assim, alguns pontos em que todos nós haveríamos de concordar. E algumas estimulações, alguns estímulos poderiam ser nocivos. Eu gostaria de contar, por exemplo, eu não acredito que um ambiente repleto de violência, de toda forma, possa ser algo que a gente venha a dizer que é um estímulo benéfico para desenvolvimento do sistema nervoso, em princípio. Eu acho que isto é não uma forma de dizer, todo mundo que nasceu nessa condição tem então alguma coisa normal. Essa é uma falácia, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a gente tem que cuidar das pessoas. A gente tem que cuidar desse desenvolvimento. E quando eu digo cuidar desse desenvolvimento, eu digo cuidar em termos amplos. Cuidar em termos amplos diz respeito à nutrição, diz respeito a afeto, diz respeito a estímulo proveniente do ambiente, um desenvolvimento adequado dessa criança. Então, eu digo assim, eu lembro bem de um estudo que foi feito com crianças que jogavam, brincavam com esses jogos de PlayStation. Eu não quero usar termos assim para não vincular, né? Mas assim, brinquedos eletrônicos desses de uma maneira geral, onde tinham, por exemplo, que dar tiros
Elas não tinham armas em si, mas elas poderiam manipular alguma coisa como se fosse tiro ou efetivamente representar alguma coisa desse tipo. E tinham que destruir efetivamente, se eu não me engano, eram zumbis ou coisas assim fantasiosas. Tem muita coisa envolvida aqui. Uma delas é que depois de terminarem essas sessões, onde existia assim também autorização por parte dos responsáveis para elas terem brincado com isso, porque efetivamente se tomava como uma brincadeira, elas já vinham fazendo isso há mais tempo. A percepção que elas tinham da representação emocional da face de outras pessoas estava prejudicada. Eu fico pensando assim, o que isto significa? Se a gente pensar na época de um Monteiro Lobato que conta que brincava com sabugo de milho, com bonequinha de pano e deu no que deu, para um sítio do Pica-Pau Amarelo, e contar o que significa, por exemplo, na minha geração que viu surgir esses jogos eletrônicos, mas nós tínhamos no início, eram praticamente uma letra A, que tu apertava um botão e disparava um tiro e tentava acertar um asteroide que estava voando lentamente numa tela verde. Demorava uma eternidade até tu conseguir dar um outro tiro. Mas tu estava destruindo um asteroide e tu estava fascinado por aquela coisa eletrônica. Sabe que estavam surgindo os computadores esses de uso pessoal. Mas eu vi surgir, por exemplo, outros jogos. E me lembro também de ter visto como mudaram os desenhos na televisão. Vi surgir jogos, por exemplo, de lutas. E vi que alguns jogos de lutas, com agressão, depois começava a premiar quando a agressão era mais intensa. E incentivava, acabe com ele. Premiação por ter sido cruel. Conforme isso foi avançando, eu também notei que muitas vezes não tinha sangue, nem se arrancava a cabeça nos jogos. Passou a acontecer tudo isso. Em desenhos começaram a aparecer, enquanto o Tom e Jerry, um corria atrás do outro, o Tom queimava a pata, tomava um tiro de canhão, fazia um buraco no corpo dele, mas na imagem subsequente aparecia intacto, ou o Pica-Pau pudesse parecer perverso, ou tivesse uma série de outras conotações aqui para a gente discutir tudo isso. Daqui a pouco começaram a morrer, efetivamente morrer os desenhos. Morrer. Claro, e como é que se lida com isso? Como uma criança lida com isso? Né? Quer dizer, com que idade tu podes lidar com alguma coisa? Eu fico sempre pensando nas recomendações que se faz. Este filme, né, recomenda-se 16 anos. Esse outro recomenda-se 18. Eu tenho muito mais do que isso e eu detesto filme de horror. Detesto filme de horror. Esses dias meu filho estava passando por canais da televisão e aparecia lá: o desenvolvimento da arma tal permite que o tiro seja dado e a 2 km de distância o alvo pode ser destruído de forma fatal. E pode ser destruído com um tiro que causa isso e aquilo, e coisa. Como na seguinte representação. No que aconteceu aquilo? Eu disse: olha, filho, por favor, tira isso daí. A mim gera uma repulsa, porque eu tenho treinamento profissional para salvar a pessoa que recebeu aquele tiro, para garantir que ela não vá morrer, não para garantir que vá acontecer esse oposto. Mas é esse tipo de banalização que eu começo a me perguntar, sabe? Em que ponto ele vai? E acho que aqui fugiu de um bom senso. A gente pega todas essas novelas que tem aí em televisão aberta. Qual é o episódio que não tem uma briga entre as pessoas? Essa é a forma mais civilizada que a gente acha que existe, mesmo de inter-relação entre as pessoas. Desta forma. Ora, por que eu digo isso? Porque isso tem impacto sobre o sistema nervoso. Porque se eu sou capaz de lembrar de todas estas coisas, de argumentar sobre tudo isso, eu não estou fazendo com outra estrutura que não seja com o sistema nervoso. Se eu sou capaz de fazer esses julgamentos todos e estou fazendo com a minha experiência, eu imagino o que acontece quando se tem menos experiência, como acontece com essas crianças. Então, em termos dessas sinapses todas, eu fico pensando sempre na plasticidade que existe, mas também fico pensando nos cuidados que a gente tem que ter. Eu acho que todos nós somos capazes de dizer assim, poderiam ter exemplos cruéis, né, para a gente entender que bom senso é esse. Se eu dissesse assim: morreu a sua avó morreu agora,
Isso tem um impacto tremendo. Mas eu posso falar isso de uma outra forma. Não é transformar tudo isso numa corzinha branda, não é diminuir como que se vai fazer, não é mascarar a existência do mundo como existe. Mas a grande pergunta é, qual é o limite? Em que ponto a gente chega aqui a não zelar por esse desenvolvimento neural adequado? Bom, é por isso que a gente entende que as neurociências tiveram que abrigar muitas áreas do conhecimento. Essa é uma das grandes razões de ser. É por isso que a gente vai conversar com vocês, para saber da experiência de vocês. E também vai se aperceber que esse processo é dinâmico, porque também é dinâmico essa estrutura, é dinâmico também para as relações sociais, para os tempos, para os momentos onde a gente está, para as culturas onde nós estamos. Eu acho uma devastação o que está acontecendo, eu acho um crime humanitário o que está acontecendo em Iraque, Afeganistão, Síria. Isso é um crime humanitário. Todos eles que geraram essas coisas são nossos inimigos como espécie. Isso é um crime humanitário. Quando os Estados Unidos vai lá e põe 1.900.000 pessoas entre mortos, desabrigados, desalojados, desamparados na guerra da Indochina, lançando bombas incendiárias de tudo quanto é forma, isso é um crime humanitário. Da mesma maneira que a gente julgou os crimes humanitários na Segunda Guerra Mundial, a gente tem que seguir julgando crimes humanitários de uma forma dessas. Na medida que a gente tem uma televisão, tem a música que não tenha mais limite e incentive tudo quanto é tipo de outra condição, sem que o indivíduo tenha, ele, possibilidade de dizer, espera um pouquinho, não tenho necessidade de ser hipersexuado dessa forma e mesmo assim estou super feliz com a minha sexualidade masculina. Não, espera um pouquinho, que isto? Mas, de novo, isto aqui depende de todas as minhas experiências e eu já tenho mais experiência para poder julgar. É diferente do que a gente deixa à mercê toda essa população. Eu acho que esse é um tipo de comentário que precisa ser muito feito. Então, de novo, por favor, entenda, não é esquivar de uma resposta, mas é evitar uma resposta que é absolutamente simplista para algo que não é. Isso significa dizer, efetivamente, que a gente precisa, dentro das neurociências, conjugar muitas dessas informações. Essa é a minha percepção. Quando tu começou a palestra, né, você fez aquelas caretas e sorriu, e aí tu falou que a gente memoriza mais a cara feia do que o sorriso. E por que isso? Porque eu acho que isso tem uma característica evolutiva nossa. Eu não quero dizer assim que todos nós devamos pensar, então, que olha, eu tenho por natureza ser um indivíduo pesado, né, essas coisas todas me perseguem, não vou conseguir mais modular essas coisas. Não. É assim, já se demonstrou que para as memórias, primeiro, tão fisiológico, tão funcional, tão normal, tão fisiológico quanto memorizar é esquecer. Até um tempo atrás nós achávamos que o esquecimento era um processo passivo, não é um processo ativo, tanto quanto tem se mostrado, inclusive aqui, nessa universidade, com pesquisadores mostrando isso. Então, tomando este ponto, mas imaginando o seguinte, todos nós somos animais desenvolvidos neste meio. Então, todos nós... Então, com isso, eu estou abandonando aquela ideia de que nós surgimos como um acaso. Estou abandonando a ideia religiosa de que nós surgimos por algum sopro, por alguma outra forma. E estou utilizando o raciocínio de que nós temos um processo evolutivo em curso. Tomando a ideia de que nós temos um processo evolutivo em curso, e todos nós, como animais, correndo riscos. E a nossa espécie, por exemplo, tanto quanto se sabe, por achados assim, antropológicos, é uma sorte que nós estejamos vivos, espécie. Porque nesse momento da África, em que estávamos na África e na saída da África, a nossa chance de ter desaparecido como espécie foi tremenda, por muita razão que a gente entende. Fome, sede, doença, fragilidade. Nós não somos mais rápidos, mais fortes, mais peçonhentos. Bom, alguns são peçonhentos, mas não é o caso. Aqui. Nós não somos esses tipos, assim, como outros animais. Não temos uma carapaça das mais fortes. Né?
Então, daqui vem as ideias. Nós levamos muito tempo até reproduzir. Nossa gestação leva tempo. Nossos filhotes são frágeis. Nós geralmente temos um filhote de cada vez. E assim vão as ideias. Então, dentro de um contexto desses, seria natural que se, por exemplo, numa sala como esta aqui, ó, nós estivéssemos nesse momento aqui, tendo este tipo de experiência, mas em seguida a gente se apercebesse que entrasse um predador porta dentro, provavelmente da próxima vez, se nós sobrevivêssemos, nós não teríamos dado tanta chance para esse predador nos atacar. Seria muito bom que a gente guardasse pistas a esse respeito para saber que a gente deveria mudar o nosso comportamento, pensando na sobrevivência do indivíduo como indivíduo e do indivíduo como espécie. Nós podemos fazer uma série de outras ideias. Infelizmente, por tudo que aconteceu, não pode ser esquecido com a Boate Kiss. A gente sabe que tem que ter um lugar adequado para a saída. A gente sabe que tem que ter toda a parte de segurança aqui presente, onde for um local público, onde se agruparem as pessoas. Assim. Então a gente guarda muitas vezes mais lembranças que tenham um conteúdo negativo como uma estratégia evolutiva de sobrevivência, porque se alguma coisa nos der pista de que aquele algo ruim pode acontecer outra vez, a gente muda o comportamento. Isso é tão impressionante, porque se eu tivesse aqui, tivesse nesse instante cara de medo, eu poderia gerar esse sobressalto até em vocês. E vocês haveriam de aumentar a vigilância e a atenção ao ambiente para saber por que um animal da mesma espécie que vocês passou a ter um comportamento desse. E se por acaso isso parecesse sem razão de ser, isso poderia gerar até riso. Mas vocês não deixaram passar desapercebido isso, de novo, por uma questão de sobrevivência de indivíduo como espécie. Agora, claro, por exemplo, um rato não é ensinado o que é um gato, mas ele evita um animal desses. Né? Isso tem um componente desta forma. Mas a gente guarda igualmente boas lembranças. Boa tarde, professores. Antes foi usado o exemplo aquele da quantidade de neuronas por área, né, entre a rata e nós, nossa espécie. Talvez só um comentário rápido sobre, no estágio atual, né, de estudos, o que se já descobriu dessa diferença entre espécies, no sentido de que partes do cérebro nós, de fato, temos maior atividade ou que outros animais eventualmente têm maior atividade? Só talvez ali outro comentário nesse sentido. Muito obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta... perdão. Boa tarde, professores. Duas perguntas bem rápidas. Ali, quando o senhor comentou sobre os espinhos dendríticos, né? Que um bebê ele nasce com muito poucos e eles vão se desenvolvendo. A pergunta é mais ou menos quando que chega, com qual idade chega numa ápice e começa a parar. E a outra pergunta é o seguinte: eu sou da área da física e a gente ali, semana passada eu ouvi uma entrevista com um astrofísico bem famoso, que é o Neil deGrasse Tyson, ele falando sobre a capacidade matemática das pessoas e que, por ela ser um pouco diferente do que a maioria das pessoas estão acostumadas, ela se torna difícil. Mas conforme você vai avançando e vai estudando e vai se adequando àquela linguagem, aquilo vai se tornando mais comum e mais natural para você. E já não se torna mais tão difícil. Acaba se tornando como se fosse uma linguagem mesmo. Eu queria saber se, conforme você vai avançando e vai se desenvolvendo em habilidades distintas, esses espinhos, eles vão se especializando, entre aspas. Vamos supor, se uma criança ela é insinuada a praticar esportes, se esses espinhos se desenvolvem mais no córtex motor, ou se ela é mais insinuada à música,
ou a matemática, eles... Entende a pergunta? Boa tarde. Eu gostaria de saber, no processo evolutivo, né, do Homo sapiens, que em determinado momento ele estava numa situação bastante vulnerável. Mas à medida que ele vai evoluindo, ele chega ao ápice. E nesse momento ele se torna um indivíduo cruel. E ele é responsável pela morte de milhares de espécies. Então, qual é o sentido da nossa existência como Homo sapiens para a evolução da humanidade? Bom, eu vou pedir gentilmente eu queria agradecer a bondade da Renata me permitir responder. Eu queria agradecer as perguntas e queria começar por ordem para respondê-las, dizendo assim: na discussão sobre a quantidade de células que existem por volume entre a nossa e outras espécies, existem alguns neurônios. Bom, a gente pode testar o funcionamento dessas áreas em nós, seres humanos, e podemos utilizar uma das técnicas, a ressonância magnética funcional. A gente faz uma correlação entre a anatomia com função. Nós temos que pegar as funções a serem testadas em escalas de tempo. Por exemplo, a gente tem padrões de resposta ao longo de milissegundos, dezenas a centenas de milissegundos, e conforme vai avançando o tempo, a gente vê muito processamento em paralelo. A gente pode ver alguns processamentos hierárquicos, A para B, dali para C, mas a gente vê muitos processamentos em paralelo. B manda informação para D, além de C, manda para E já se conecta com outras áreas, e daqui a pouco a gente vê o padrão em conjunto. Tanto é que agora, por exemplo, se a gente fosse fazer testes em nós, é muito provável que uma extensíssima área do nosso córtex cerebral estivesse sendo utilizada. Então, aquelas ideias de que a gente usa 10% de toda a capacidade não tem razão de ser nenhuma. A gente guarda essas possibilidades plásticas para ir adquirindo capacidades, ir modelando funcionamento desse nosso sistema nervoso de uma maneira geral. Então, a gente tem técnicas para estudar essas áreas, e isso, porventura, é muito importante quando a gente testa não só a condição normal, quanto as alteradas. E também pode ver se os tratamentos modificam aquilo que se está querendo. Claro, a gente pode, nesse caso, averiguar o que a gente estava percebendo como o pico do iceberg fora da água, que é o comportamento da pessoa, por exemplo. A gente pode querer saber o que está acontecendo como base para isso, e essa é uma boa possibilidade. Agora, na pergunta também, se me permite a resposta, tem algo importante, que é dizer, alguns neurônios com alguns arranjos são mais típicos de primatas para esses neurônios. E há neurônios cujo arranjo, presença, distribuição, padrão de compactação, onde eles estão, assim, a forma como eles estão no córtex cerebral é muito mais típica de primata e mais típica do ser humano. De novo, não dá para imaginar que só isso nos dá a característica de ser humano, porque senão seria a mesma coisa de dizer que eu troquei aqui o pendrive e com isso aqui modifiquei toda a capacidade aqui computacional do sistema. Assim, não é isso. Mas a ideia é de que a gente pode ter elementos, termos quantitativos, podem ser parecidos com outras espécies, mas conforme começa a ter aquele grau de complexidade no seu detalhe, no seu funcionamento, né, o detalhamento de funcionamento, e passa a ter essas sinapses de uma forma mais complexa, com um padrão de atividade, pode ser muito maior, a gente vê. E se tem neurônios efetivamente que são típicos de primatas, mais característicos de primatas, e um arranjo que é muito notável em nós, seres humanos, bom, aí acrescenta não só o que cada elemento podia fazer, com novos elementos.
Talvez tenha sido aquela margem que ainda existia para vir a desenvolver esse, ou especializar alguns ainda mais que estavam ali para essas funções. Alguns deles, se sugere, estejam relacionados com autoconsciência. Mas aí que vem uma pergunta. Quando surgem algumas dessas grandes funções, grandes entre aspas, né? Sem menosprezar as demais, mas quando surgem algumas dessas funções, elas vêm se desenvolvendo gradativamente ou elas surgem especificamente num processo? Então talvez a gente tenha que redefinir um bocado de nossos conceitos, porque há um tempo atrás se dizia que o homem era o único animal que usava ferramentas. Mas quando tu sabe que um pássaro é capaz de quebrar um galho de uma árvore, botar no bico e acertar uma larva que está lá dentro onde ele não alcançava anteriormente, nós vamos ter que redefinir o que é ferramenta. Se a gente usar a conceituação do que é razão, a intencionalidade, o planejamento, a consequência, uma elaboração plena do que é a razão, então, talvez a gente tenha que dizer o que nós temos de razão que outros animais não têm com algum grau comparável. Isso nós vamos ter que responder, inclusive perguntando novamente o que é razão. Mas, de novo, talvez a gente tenha um grande problema que é sempre buscar respostas antropocêntricas. Nós nos tomamos como referencial alto lá, né? Para a natureza, não, nós somos mais um dos animais que está colocado aqui. Por exemplo, a barata está muito bem do jeito que ela está. Tartarugas estão muito bem do jeito que estão há muito e muito tempo. Nós as incomodamos muito, mas elas estão numa forma muito adequada, né? Para a sua sobrevivência, para a sua reprodução num determinado limite. Então agora, tomando as ideias assim, número de elementos e quem está colocado ali, bom, a gente pode testá-los e pode também avançar para pensar o que nós conseguimos fazer mais como espécie desses arranjos. É interessante que a partir do momento que a gente bota esse arranjo para funcionar, ele pode modificar a sua condição de base, né? A levava a B, que levava a C, mas no momento que C passa a funcionar, pode mexer com A. Passou a funcionar, mudou a história toda, né? A sua outra pergunta foi sobre o número de espinhos e quando se atinge um número máximo, que tipo de modificação dos espinhos poderia acontecer com a aquisição de, por exemplo, uma linguagem diferente, uma função diferente, uma propriedade funcional diferente. Bom, a gente sabe que os espinhos passam a se desenvolver a partir do nascimento. A gente sabe que tem uma quantidade que é determinada pela carga genética, então já vem com uma quantidade de espinhos. Passam a se desenvolver mais também à mercê das informações que chegarem. Então é sob demanda sináptica que eles também podem se desenvolver. O limite máximo me parece que é superfície de membrana e volume que pode ser ocupado. Esse é o limite máximo. Mas nós não podemos agora afirmar em que ponto isso. Que de novo tem uma seguinte situação. Não é como uma linha de montagem que chega e forma este computador encerrou e ele está pronto para ser entregue para o consumidor. E não é assim. Porque agora a gente pode ter essa quantidade de espinhos, mas a gente pode tê-los também de forma plástica, a ponto de que alguns podem desaparecer, outros ressurgir. E isso pode ser tão dinâmico quanto um padrão de tempo, como, por exemplo, meia hora. Imagina o que é isso para a vida da pessoa. Então é este ponto, é este referencial que eu digo. Não posso afirmar, aos 7 anos de idade você não forma mais sinapse diferente nenhuma. Ora, que isso? O que a gente estaria fazendo aqui? Olha, você chegou, eu ouvi também uma vez, o cientista tem que produzir algo significante até os 30 anos. Se ele não fizer nada mais além dos 30 anos, a partir daí que ele não vai fazer. Que bobagem! Sabe, por favor, não é assim. Não é assim, efetivamente, não é assim. Não há um delimitador de tempo. Sabe, não há um delimitador de tempo. Senão eu não poderia estar aqui. Esses são achados de 1 a 2 anos. Eu não poderia estar aqui. Eu devia ter sumido, eu devia ter parado, sabe? Eu devia há muitos anos ter feito qualquer outra coisa. Nós temos tantos e tantos outros exemplos que empiricamente isso não se sustenta. Então agora a ideia é assim, em que ponto isto atinge um máximo?
Imaginem quantos exemplos a gente teria que estudar na nossa população para ter uma amostra suficiente para poder falar de 7 bilhões de pessoas no século XXI. De todas essas culturas, de todos esses locais. Né? É difícil. É muito difícil do ponto de vista assim, responsável dizer algo nesse sentido. Claro que a gente ganha funções, a gente perde funções. Então, nós podemos falar todas as línguas que o ser humano fala. Lógico, nós somos o ser humano. Mas muitas vezes, na medida em que a gente passa a falar uma língua, a gente molda essas circuitarias para aquela língua e algumas capacidades para outras línguas a gente começa a diminuir ou eventualmente vai ter muito mais de conseguir fazer. A gente nota isso pelos estrangeiros que tentam falar anasalado. E a gente percebe que muitas vezes eles podem até falar as palavras com o sentido, né, com a entonação, mas tem uma prosódia, tem uma melodia da fala que segue a sua original. Eu poderia falar muito bem com um sotaque desses e dizer para vocês que vocês estão me entendendo em língua portuguesa. Eu poderia falar para vocês muitas outras coisas de uma maneira até caricata, que não convém, não pode parecer que eu estou respeitando alguém. Poderia falar exatamente como a gente falava quando era mais criança lá na Serra, quando a gente aprendeu a falar com um sotaque que tinha uma entonação assim parecida com o italiano, assim, mas que também se dizia que não era para falar dessa forma, porque senão tu ia ser chamado de colono. Não era nada dessas coisas, era um tipo de cultura adicional que a gente nunca deveria ter perdido. Mas com todos esses contextos assim, a gente fica pensando, né? Ora, se eu tenho a chance de mudar esses espíritos até num padrão de 30 minutos, como se viu em ratos, se estimular uma via, podem surgir espinhos e desaparecer em 30 minutos, imagine tudo que pode acontecer. Né? Então, como a gente faria nesse momento experimentalmente? Eu quero ver quantos espinhos tem ali no seu córtex cerebral. Tira uma foto desse momento. Suponhamos que existisse um método não invasivo, eticamente aceito, de que eu pudesse tirar uma foto ali daqueles seus neurônios, daqueles seus espinhos. Qual é o padrão de segurança que a gente tem de que daqui uma semana, é muito mais do que 30 minutos, né? Não vai ter sido diferente. E quem são eles? E com qual função? Então esse padrão então a resposta talvez do ponto de vista física, ou seja, dá para botar tantos espinhos quanto o máximo que tem na superfície aqui, e que a gente consiga estabelecer dessas conexões num determinado volume, numa função. E se esses espinhos podem ser modificados pelos aportes de informação que está sendo feito? Sim. Vai depender de cada área, vai depender de cada espinho, de cada neurônio, de cada área. Não há uma regra específica. Não posso dizer, o neurônio que tem o formato de cogumelo é um dos tipos mais fixos, que é um dos tipos de espinhos que foi dito que já aprendeu algo, e esse é um espinho relacionado com formação de memória para um tipo de atividade. Isso talvez funcione muito bem para uma área como o hipocampo, mas em outras áreas a gente vai ter que provar que ele faça exatamente a mesma coisa. E o detalhe é que a gente encontra, por exemplo, espinhos vizinhos, que um está processando um tipo de informação, o vizinho não. Quer dizer, a gente... e do mesmo formato. Quer dizer, a gente tem uma variabilidade nesse padrão de atividade que esses espinhos podem gerar. Agora, tomando alguns modelos, tomando alguns raciocínios e algumas formas mais simplistas de elaboração do procedimento experimental e de avaliar a resposta, sim, a gente pode dizer que o padrão de atividade que for dada sobre eles é capaz de mudar seu formato e muitos deles têm correlação com o tipo de estímulo que foi dado. Mas, de novo, a generalização não pode ser feita e a gente tem que testar espinho por espinho, de neurônio por neurônio, de área por área. E sua pergunta é extremamente importante, que raio de processo evolutivo é esse que gera um animal com tanta capacidade para poder fazer algo que a gente julga moralmente que não é adequado? Bom, essa é uma pergunta... Essa é uma pergunta que todos nós deveríamos nos fazer. Essa pergunta deveria começar desde a época das crianças e chegar até a idade mais avançada.
Talvez nós tivéssemos que fazer um grande fórum mundial para perguntar por que os nossos dirigentes também se portam do jeito que se portam. A gente deveria perguntar o que leva alguém, por exemplo, a escolher uma profissão altruísta. O que te leva a poder botar, inclusive, a tua vida em risco para poder salvar outra? O que leva a quereres fazer algo que tu sabes que, por exemplo, estar dormindo, descansando merecidamente, mas tu está acordado salvando a vida de alguém. Vai passar horas e horas durante a madrugada acompanhando se o tratamento foi efetivo para que o filho de outra pessoa possa ter alta. E assim tantos exemplos que podia elaborar. Eu acho que a resposta para isso é que os antropologistas têm estudado, os psicólogos também têm estudado em nós seres humanos fazemos e descobre que nós temos essa característica animal. Embora a gente venha a se achar superior como animal, nunca nos abandonou. A questão de crueldade nunca foi afastada de nós. Talvez nós possamos, isso sim, escolher. Nós possamos saber que tudo isso convive em nós como animais ao longo de todo esse processo evolutivo. Mas que nós possamos escolher como fazer. Eu escolhi nesse momento responder de uma maneira muito agradável e compartilhar os conhecimentos. Eu não escolhi lhe agredir, não escolhi esconder conhecimentos para meu prazer ou para minha conveniência, como a gente tem séculos e séculos também assim. Muito menos escolhi causar uma má sensação por qualquer outra razão. Talvez a gente tenha que perceber que esse Homo sapiens sapiens se auto-intitulou assim. Mas ele deve ter um Homo terríficos junto, que convive com ele. Porque a mesma inteligência que nos permite estar aqui e pensar dessa forma foi a inteligência que me chocou de um camarada praticamente da minha idade, sorridente na frente de toda a nanotecnologia utilizada com finalidade bélica para espionagem e para mandar um míssil que vai matar alguém. O mesmo tipo de inteligência que nos fez chegar com 40 anos de docência na universidade é a inteligência da mesma espécie que nesse momento especula para saber se o dinheiro, que é a sua hierarquia maior, está rendendo mais aqui ou acolá sem escrúpulo nenhum de fechar um lugar ou outro, botar gente para se aposentar aos 200 anos de vida, enquanto paga-se juros altíssimos para a especulação financeira dentro de uma ciranda criada pelo mesmo sistema. É a mesma pessoa que pinta uma Mona Lisa, um Rafael, pinta o que pintou um Renoir, o que pintou é a mesma espécie de alguém também que, guardado a liberdade poética, os espinhos vêm das flores que plantei. É o mesmo sistema nervoso que permite ver as pétalas, as cores, permite perceber o cor. É o que está fazendo ver somente os espinhos. Eu acho que nós temos necessariamente que, primeiro de tudo, aceitar que tenhamos essa dualidade, mas também perceber que a gente pode escolher. Talvez a escolha seja uma das nossas salvaguardas. E aí sim fazer valer o que nós moralmente conceituamos, convencionamos como bem e mal nas questões filosóficas, optar pelo que a gente entende que pode gerar o que para nós nos é mais adequado. E se for felicidade, bom, então talvez o bem nesse sentido venha a trazer essa felicidade, guardado o que isso significa em relação a mal. Mas provavelmente a gente chegue naquele ponto também onde o Sartre escreveu no livro Em Defesa dos Intelectuais: liberdade não é ter dois caminhos para escolher. Liberdade é não ter que escolher. Mas vai precisar disso. Muito obrigado. Só para fechar tudo que foi falado, a questão dos espinhos, esses espinhos tem que mostrou, os outros espinhos e metáfora. Na verdade, o neurociência educação hoje, um dos maiores
educação, juntando os conhecimentos de tantas outras áreas, não só da neurociência, é a educação social e emocional. É a educação exatamente para poder desenvolver essas possibilidades de escolhas melhores num mundo que não é fácil escolher, não é tão fácil assim. A gente tem o terríficos e tem o outro, sabe-se lá, quem tem mais um ou outro, é difícil dentro de nós. Por quê? Porque precisa muito desenvolvimento, mielinização para áreas mais, vamos dizer assim, que nós desenvolvemos diferentemente dos outros animais e que a gente parece que não está utilizando. Deixamos outras áreas mais, que a gente chama de animais, mas que está dentro de nós muito forte, e é eles que estão tomando conta. Eu brinco, dizer assim, a ala mais nobre, a ala mais alta e a turma lá de baixo. Né, em que eu quero para mim, não interessa o outro. E são áreas importantes que nós temos que entender, não é simplesmente acabar com elas. Mas existe toda uma educação e precisamos de profissionais educadores em todas as áreas para conseguir mudar alguma coisinha na nossa educação e nas crianças que estão chegando, porque nós resolvemos um tempinho atrás dizer assim, não, as crianças que escolhem, as crianças é que vão decidir. Então, para que tem adulto? E para que precisa a educação? O que nós estamos fazendo aqui, né? Essa vida social precisa de educação, precisa criar espinhos dendríticos e contatos e redes especiais, e precisa de profissionais para isso. Todos os educadores, uma sociedade, uma cultura a ser desenvolvida. Né? Agora tem uma reforma do ensino médio tirando física, exatamente. todas as áreas criativas. Música, dança, todas as sociologia, filosofia são as áreas que vão, vamos dizer assim, dar maior suporte, inclusive, para essas questões socioemocionais. Numa orquestra, num grupo de dança, de música, todos vão ter o seu papel, cada um diferente do outro, mas com todos atuando ali. Né? E isso é uma educação completamente diferenciada. E isso deveria ter muito mais ênfase. As reflexões. Antigamente uma televisão com um teclado na frente, né, que está ali, e que toda a minha geração penou muito para conseguir. Então, talvez ainda possamos aprender algumas outras coisas, como drones e etc., ou até jogos. Eu queria agradecer muito, queria convidá-los, nós temos semana que vem duas atividades no mesmo dia, que um pouco foram abordadas aqui, questões de gênero, ciência, etc., e também foi muito falado aqui a questão de violência e paz. Né? Eu passei a semana passada 10 dias na África, numa missão da ONU, e toda essa questão que o senhor perguntava é muito presente na África, talvez mais do que aqui, embora aqui estejamos muito lá próximo. Então, na semana que vem o professor Pablo Angarita, de Medellín, vai discutir não só todas as questões, né, a Colômbia tem uma guerra desde 48, uma guerra civil, que agora parece que está terminando, e também ele vem de Medellín, ele é um professor que trabalha muito sobre direitos humanos, e em Medellín, assim como Bogotá, houve pactos pela paz, né, que de algum modo estão funcionando, ele vai nos explicar isso. Eu queria muito convidá-los, agradecer a todos a presença e agradecer aos nossos dois palestrantes. Muito obrigado.